Muita promessa foi feita e parecia que de fato veríamos Conor McGregor voltando a lutar agora em dezembro de 2023, no último pay-per-view do ano, que vai ser o UFC 296, que deve acontecer em Las Vegas. Mas pelo visto parece que as promessas eram vazias. O McGregor vinha dizendo isso, vinha dizendo que ia lutar em dezembro porque por si só acreditava que ia achar uma forma de burlar aqueles 6 meses prévios da usada, mesmo sem nenhuma garantia de que ia conseguir fazer isso e com a própria entidade dizendo que não ia abrir as sessões para ele teria que ser testado por 6 meses antes de lutar, principalmente agora que depois que ele saiu da tabela de testes ele apareceu bem maior, bem mais forte do que de costume. Eu vi alguns vídeos falando sobre essa mudança na aparência do McGregor, no tamanho dele, na musculatura dele, e o consenso, dadas as alterações não só na musculatura, mas no inchaço da cara dele, que tá um tanto inchada, tá até esquisita, parece que ele tá usando aquele tal do hormônio do crescimento, que também é utilizado para a recuperação de lesões, justamente o que ele sofreu contra Dustin Poirier. Mas diga-se de passagem, já faz umas semanas, alguns meses, que o McGregor tá parecendo menor do que naquelas fotos que circularam pela internet. Em entrevistas mais recentes, em vídeos mais recentes e até nos últimos episódios do TUF, ele parecia mais magro, menos forte do que naquelas fotos. Na minha concepção, isso significa que ele tá parando de usar, seja lá o que ele tava usando. Só que não é assim tão simples, não basta simplesmente parar de utilizar. Até porque, mesmo parando o consumo desse anabolizante, ainda vai sobrar resquícios da substância dentro do organismo dele, que não só continuam dando efeito, mas caso ele seja testado hoje pela usada, vão apitar esses resquícios. Então é por isso que ele ainda não voltou a ser testado, porque se ele voltar, vai apitar essas substâncias, vai apitar esse restinho que sobrou. Ele só vai voltar a ser testado quando o corpo dele estiver totalmente limpo. E quando voltar a ser testado, ele só vai estar apto para competir 6 meses depois. Se ele fosse testado hoje, ele só poderia lutar em fevereiro de 2024. E para piorar, parece que ele acabou de receber a confirmação oficial de que não vai lutar em 2023, que a usada não vai abrir sessões para ele. Porque em um áudio que ele compartilhou no seu próprio Twitter, ele revelou, ele confessou que não estão deixando ele lutar em dezembro. Só pode ser a usada. Abre aspas para Conor McGregor. Eles não vão me deixar lutar em dezembro. Vocês viram Chris Weidman no UFC 292. Imaginem o que é aquela lesão. Eu sinto como se tivesse sido afastado do meu ganha-pão. E eu tenho sentido isso por anos. Eu não vou reclamar publicamente, vou me manter corajoso e persistente. Estou pronto. Queria um anúncio para dezembro no UFC 296. Tentei de tudo, mas não vai acontecer. Não parece que vai acontecer. Pois é, pessoal, parece que tá 99% confirmado que Conor McGregor não vai lutar esse ano. E isso só reforça a tese de que o retorno de Conor McGregor contra Michael Chandler vai ser a cartada, vai ser o truque na manga do UFC 300, que deve acontecer lá para abril de 2024. Quem sofre com isso é o próprio Michael Chandler, que não vai desistir da luta e nem enfrentar outro adversário para não arriscar uma derrota, então ele vai ter que esperar pacientemente até 2024 ou mais, até o McGregor ficar pronto para lutar. Felizmente, o Dana White e o próprio McGregor já garantiram que a luta de retorno dele vai ser com o Chandler. Então o Chandler, pelo menos por enquanto, não perdeu a maior bolsa da vida dele. E pessoal, mudando agora de assunto, nesse sábado tivemos a derrota do Aljamain Sterling para o Sean O'Malley, e vocês devem lembrar que, caso ele tivesse vencido, o Aljamain Sterling estava dizendo que queria subir de categoria, visando uma luta contra o campeão dos penas, Alexander Volkanovski. Passado o evento, o próprio Volka postou um vídeo no seu canal no YouTube reagindo à derrota do Aljo, e ele revelou que ficou triste com o resultado, pois ele queria enfrentar o ex-campeão dos galos. Abre aspas pro Volkanovski: me sinto meio mal pelo áudio. E agora, o que é que ele vai fazer? Ele certamente vai querer essa revanche. Eu e ele teria sido uma grande luta, mas isso já não vai mais acontecer. Você nunca sabe de nada. Se ele tivesse uma grande vitória, poderia ter tomado a vaga do Ilia Topuria, mas isso não aconteceu. Sendo bem sincero, eu acho que teria sido sim uma luta interessante. Não tem como negar, uma luta entre dois campeões sempre vai ser interessante. Mas eu particularmente acho que o Volkanovski ia dominar o Aljamain Sterling. A gente tá falando de um cara que aguentou o wrestling do Islam Makhachev, sendo que ele era o atleta menor e lutando em outra divisão. Imagina o
Volka recebendo o Sterling na própria divisão, ou seja, ele ia ser o cara maior, né, dessa vez na luta, e teria toda a vantagem física ao seu favor. Em pé nem se fala, o Volka sobra contra o Aldi, mas ainda assim eu queria ter visto, sempre é bom ver um duelo entre campeões. E pra encerrar, galera, tenho péssimas notícias sobre o nosso querido bicho-papão Tony Ferguson. Recentemente, na verdade hoje, ele fez um post no Instagram meio que desabafando sobre algumas coisas e confirmou que ele de fato não vai se aposentar, pelo menos por enquanto. Olha só o que ele falou no Instagram: eu não faço sparring desde a luta com Edson Barbosa ou Josh Thompson. Eu só entro no cage quando eu luto. Desde a pandemia nada disso tem sido divertido. Eu costumava sorrir quando estava competindo. Eu estive muito ocupado cuidando dos outros ao invés de mim, criando pontes com pessoas que são ruins pra mim. Eu me estruturei para não cometer esses mesmos erros. Não, eu não estou me aposentando e dane-se quem acha que eu deveria. Tenho trabalho a fazer. E galera, vocês já sabem o que é que eu penso sobre isso, vocês já sabem a minha relação com o Tony Ferguson, né? Sabem que eu gosto muito do Tony, mas pra mim já deu. Pra mim, eu não vejo futuro pra ele no UFC. E me preocupa até o UFC marcar ele contra um garotão, contra um cara bem mais jovem do que ele, porque, sinceramente, eu acho que ele vai ser atropelado. A única chance que eu vejo do Tony Ferguson superar essa má fase de 6 derrotas seguidas é se ele enfrentar um veterano ainda mais veterano do que o Bob Green. Um cara que seja mais velho do que o Bob e do que o próprio Ferguson e que esteja numa fase tão ruim quanto. Tem que ser um cara tipo Joe Lauzon, que acredite se quiser, ainda tá sob contrato com o UFC. Mas caras como Jim Miller, até o Jim Miller eu acho que venceria o Tony Ferguson hoje em dia. Fora isso, fora um cara como Joe Lauzon, eu sinceramente não vejo o que o UFC ainda reserva pro Tony Ferguson. Eu fico até preocupado com o que pode acontecer. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.